Olá, meus caros, bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica. Vimos na aula anterior tudo sobre ponto, né? E hoje nós vamos falar do estudo analítico da reta. Então a sequência é essa, né? Geometria analítica, a gente começa com o estudo do ponto, depois o estudo da reta, depois o estudo da circunferência e posteriormente, para fechar, o estudo das cônicas. Então hoje, estudo analítico da reta. A gente vai pegar um gancho em algumas questões que ficaram para vocês na lista, algumas eu até resolvi junto com vocês no atendimento, que falava lá sobre área de triângulo dados os seus vértices, né? Então olha só, se você tem aqui um triângulo, vou até ampliar aqui para a gente visualizar, tem aqui um triângulo ABC, né? Ele foi desenhado num plano cartesiano, dei as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C, e eu quero, né, digamos que uma questão que eu queira determinar aqui é a área desse triângulo. Qual que é a área desse triângulo, né? Então, pensando geometricamente, de geometria plana, com o conhecimento que até então eu disponho, eu poderia, já até fiz o desenho aqui para não perder tempo, eu poderia pensar em fazer o seguinte, eu vou distribuir, vou fazer aqui um retângulo em volta desse triângulo, é o triângulo verde que eu quero determinar a área, e eu tracei aqui, ó, vocês podem observar que eu tracei um retângulo em volta dele. E a área desse retângulo é muito fácil de determinar, basta fazer base vezes altura. Observe que em volta desse triângulo eu tenho outros triângulos, né? Um triângulo que eu vou chamar de triângulo vermelho, esse triângulo aqui eu vou chamar de triângulo laranja, e esse triângulo aqui que eu vou chamar de triângulo azul. Eu poderia então dizer, eu já coloquei aqui para vocês visualizarem, que a área do triângulo verde nada mais é que a área de todo o retângulo, né, que está contornado aí de roxo, menos a área de cada um desses triângulos. Então, subtraio a área do triângulo vermelho, subtraio a área do triângulo laranja, subtraio a área do triângulo azul. Agora, utilizando essas informações que eu tenho, o que seria a área do retângulo? Como a gente colocou, base vezes a altura por 2, a base, né, de XA até XB vai ser XB menos XA. Já coloquei aqui para vocês visualizarem. Ó. Vai multiplicar a altura é daqui de cima até embaixo, né, ou de baixo até em cima, que é o YC menos o YA. Aqui eu tenho que ter muita atenção em como fazer a subtração, porque a gente está falando de área. A área tem que ser um valor positivo, né? Então não posso fazer XA menos XB, tem que fazer XB menos XA para achar o valor positivo. Pega o maior, tira o menor, né? E a área do triângulo vermelho agora, vamos pensar na área do triângulo vermelho. Eu posso considerar esse pedacinho aqui como sendo a base, ó. Então é base vezes a altura, que vai ser, ou seja, XC menos XA, que vai ser a base. A altura vai ser isso aqui tudo, né? YC menos YA, a mesma altura do retângulo, dividido por 2, que é a área de triângulo, como a gente sabe lá da geometria plana, é base vezes altura sobre 2. E assim eu continuo. A área do triângulo laranja, a base dele eu posso considerar como sendo esse pedaço aqui, ó, XB menos XC. Olha a ordem, tá vendo? XB, aliás, aliás, coloquei vermelho, né? Que aqui é o vermelho. Tá, aqui tá aqui o laranja. Então a área do laranja vai ser XB menos XC, tá aqui, vezes a altura dele, que é YC menos YB, tá vendo a ordem que eu estou colocando? Sempre o maior menos o menor, né? Sobre 2. A mesma coisa vai ser o triângulo azul, a base agora é a mesma base do retângulo, que é XB menos XA, vezes a altura, que é YB menos YA. Estudo dividido por 2, por se tratar de área de triângulo. Bom, o que vocês vão perceber, pessoal? Eu não fiz as continhas, mas deixei aqui, caso vocês tenham curiosidade, vocês façam toda essa multiplicação, essa subtração, vocês vão perceber que depois que vocês fizerem todas essas continhas, vocês vão chegar nesse resultado aqui, ó, desse produto que está aí dentro desse módulo, né? 1 meio de XAYA mais XBYC mais XCYA menos XAYC menos XCYB
menos xbyA. Que coisa chata para gravar, né? Só que o interessante, pessoal, que isso é o mesmo resultado do cálculo desse determinante. Então, se eu quero encontrar a área de um triângulo, dados os vértices, eu coloco as coordenadas, acrescento 1, que seria a terceira dimensão, né? Eu fixo 1 para ela ficar no bidimensional, porque a terceira dimensão, como é uma figura plana, ela não terá, a gente joga 1 para não atrapalhar o valor, coloco as 3 coordenadas e resolvo o determinante. O interessante é que quando você tem um determinante 3 por 3, em que a última coluna lá é 1, ele pode ser transformado nesse cálculo aqui, ó. Eu coloco, em vez de colocar as coordenadas na horizontal, eu coloco na vertical, não vai mais precisar do 1, só que tem um pequeno detalhe aqui. Depois que eu coloco os 3 vértices, eu tenho o que a gente chama de fechar a poligonal. Eu repito as coordenadas do primeiro que você colocou, tá aí, XA, YA. Como que faz esse cálculo aqui, ó? É o mesmo raciocínio do determinante. Você vai multiplicar o XA, YB, é o primeiro aqui, XB, YC, tá aqui, XC, YA, tá aqui. Agora, voltando, é o mesmo raciocínio, com o sinal trocado. Então, menos XA, YA, aqui voltando, menos XC, YB, menos XB, YA. Lembrando que esse resultado tem que ser dado em módulo por se tratar de área, né? Vamos dar um exemplo aqui de como resolver isso. Determine a área de um triângulo cujos vértices são A, menos 2 e 3, B1 e menos 4, C, 5 e 0. Não há necessidade de você nem fazer, né? Se quiser fazer a representação, você pode fazer, mas você pode ir direto na relação que a gente aprendeu aqui, ó, que é a área igual a 1 meio, vai colocar as coordenadas na vertical, menos 2 e 3, 1 e menos 4, 5 e 0. Repete o primeiro para fechar a poligonal. O professor, e a ordem importa? No caso de triângulo, não. Porque independente de triângulo ABC, triângulo CBA, triângulo CAB, é o mesmo triângulo. O interessante é que se você pega, quando você faz o desenho, se você pega as coordenadas no sentido horário, o resultado vai dar com um sinal. No anti-horário vai dar com outro sinal, tá? No sentido horário dá positivo, no sentido anti-horário você vai verificar que o resultado fica negativo, mas em módulo você vai considerar sempre o valor positivo, tá? Como faz o cálculo? Tranquilo aqui, ó. Você vai lá, vou dar a cor aqui, fica legal. A área é igual a 1 meio, isso aqui é em módulo, tá? Só para lembrar. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. 1 vezes nada, nada, não precisa colocar. 5 vezes 3, 15. Voltando com o sinal trocado, tá? Menos 2 vezes nada, nada, não precisa colocar. 5 vezes menos 4 dá menos 20, vai vir para cá mais 20. Não pode esquecer dessa alternância no sentido contrário, né? 3 vezes 1 dá 3 e para cá menos 3. Consequentemente, a área vai ficar 1 meio de 8 mais 15, 23, com 20, 53, 53 tira 3, 50. Então, a área é 1 meio de 50, que dá 25. A gente coloca o ar, né? Unidade de área, que já que não informou, se for uma questão aberta, você coloca o ar, unidade de área. Vai depender do que foi fornecido lá. Vamos ver isso aí lá no GeoGebra, só para a gente praticar. Então tá aqui, abri o GeoGebra, né? Vou colocar os pontos, eu clico lá em ponto. Eu esqueci quais são os pontos, vamos olhar, relembrar lá. Menos 2 e 3, então menos 2 está aqui, ligando com 3, então o ponto vai ficar bem aqui. O outro ponto é 1 e menos 4, então 1 ligando com menos 4, vou dar uma reduzida aqui para aparecer ele para a gente. 1 e menos 4, está aqui, o ponto B. E o último ponto, 5 e 0. Então, vou lá no último ponto, 5 e 0. Vou formar o triângulo, clico lá em polígono, clico nos 3 pontos. E o interessante, ó, apareceu para a gente aí o triângulo. Quero visualizar a área dele. Clica com o botão direito, vai em configuração, exibir rótulo, e aí aqui você coloca a opção de aparecer também o valor, né? Quando você, só valor, só quero o valor.
clica lá em valor, ele já vai ter aparecido lá para você, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, aí está aqui o 20, né? Que é justamente a área do triângulo. O que mostra que a gente errou lá, né? Porque lá tinha que dar, lá, acho que se não me engano, lá deu 25, se eu recapitular aqui. Deve ter errado alguma continha aqui, ó. 8 com 15, 23, 43 menos 3, 40. A minha mania de errar para ver se o pessoal está atento, só que aqui como é uma aula online, né, gente, não adiantou nada aqui. Então vamos corrigir aqui. Verifica aí que dá metade de 40 vai ser 20 unidades de área, tá certo? Então, com isso, pessoal, a gente chega na condição de alinhamento de 3 pontos, né? Então, a condição, se você tem 3 pontos lá, genéricos, né? Vou colocar aqui os pontos A, XA e YA, o ponto B, XB e YB, e o ponto C, XC e YC, a condição de alinhamento é que esse determinante aqui, ó, XA, YA, XB, YB, XC, YC, repete a poligonal, XA, YA, isso aqui tem que zerar, né? Porque para eles estarem alinhados, significa que não forma triângulo, ou seja, não tem área, né? Então, você pode estar utilizando o determinante para resolver condição de alinhamento. Uma questão aqui de vestibular, olha só. Flávia, aluna do 3º ano do ensino médio, em uma aula de matemática, traçou os eixos x e y do sistema cartesiano ortogonal na malha abaixo e em seguida marcou os pontos, que são esses aí. Se os quadradinhos da malha têm lado unitário, qual é a medida da área do quadrilátero cujos vértices são A, B, C e D? No plano cartesiano criado por Flávio. Então, eu tenho que ter essa noção aqui também. Se eu tenho um plano cartesiano qualquer aqui, ó, e tem um polígono de vários lados, né? Faço vários lados lá. Vou apagar aqui só para ficar legal. Eu poderia utilizar aquela fórmula lá do determinante? Poderia, né? Uma forma que a gente poderia pensar direto. Eu fixo um ponto e traço triângulos. Aí eu seria o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4. É uma maneira. Agora, o interessante daquela fórmula anterior que eu passei para vocês, vou voltar nela lá, essa relação aqui, ó, o interessante desse determinante, quando você transforma ele com 2 linhas apenas, você pode, se você seguir a poligonal, você pode ir colocando os pontos aqui, ó, infinitos, desde que lá no final você repita o primeiro. Aí você vai conseguir resolver o exercício sem precisar ficar somando a parte a área de cada um dos triângulos, né? Então, como seria essa questão aqui, ó? Se eu tenho aqui esses pontos, né? Eu chamei aqui de A, B, C. Se eu seguir a poligonal, F, e voltar lá no A, eu vou achar essa área direto, sem muitos problemas, né? Então, eu tenho que seguir a ordem, né? A, B, C. Eu não posso ir lá no A, B, depois vir cá no F, depois voltar no C. Aí dá problema. Então, eu tenho que seguir a poligonal. No caso aqui, ó, quando eles fornecem para você, no caso específico do exercício, eles já te dão seguindo a poligonal. Então, ele traçou esses pontos aí, marcou os pontos lá, né? E aí quer saber a área dessa figura. Então, a resolução da questão é que ela é direta, ó. A área é 1/2, coloca os pontos na ordem que foi dado. Então, a ordem que eles foram dados, né? -3 e 1, 0 e 4, 5 e 4, -2 e -3, repete o primeiro, -3 e 1, e faz aquela continha tal como nós aprendemos lá, ó. A área é 1/2 de, sai multiplicando lá, ó, -3 vezes 4, -12. 0 não precisa pôr, -15, 5 vezes -3, né? -2 vezes 1, -2, voltando, dá 9, vem para cá, -9, dá -8, vem para cá, +8, dá 20, vem para cá, -20,
e dá zero, que não precisa colocar. Você vai verificar que vai dar valor negativo aqui, né? Eu vou levar lá no GeoGebra depois para vocês visualizarem por que deu negativo. Então, o meio, fazendo a continha aí dentro, vai dar um valor negativo, mas lembrando que é em módulo, né? Esse símbolo aqui não é só para determinante, ele também vai significar em módulo. Então, menos 27, menos 29, menos 29, menos 38, menos 30, menos 50. Então, vai dar 50, né? Um meio de 50. Então, a área vai dar 25 unidades de área. Agora, eu espero que seja 25 mesmo, né? Bom, vou levar agora esses mesmos pontos lá no GeoGebra para a gente ver. O A é menos 3 e 1, né? Já vou aproveitar aqui mesmo, ó, menos 3 e 1. Vou ter que aumentar aqui para aparecer o menos 3 para ficar certinho. Ó. Menos 3 e 1. Tá aqui. Você já apaga esse triângulo logo. Aqui. Seleciono lá, eu vou deletar. Vamos ver o B. O B é 0,4. Então, 0 e 4 vai estar aqui em cima. O C, 5 e 4. 5 e 4. Ih, o C ficou colado aqui. Ó. Tem que deletar ele primeiro. Vou lá no ponto. 5 ligando com 4. Tá aqui. E, finalmente, o D. Cadê o D? Tá aqui, menos 2 ligando com menos 3. Menos 2 ligando com menos 3. Então, vou colocar lá. Menos 2 ligando com menos 3 vai estar aqui. Bom, vou ligar agora, fazer agora a poligonal. A, B, C, D. Observe que eu coloquei os pontos seguindo o sentido horário. Então, no sentido horário, pessoal, o resultado vai dar negativo. Se eu tivesse colocado os pontos A, D, C, B, depois A, fechando a poligonal, eu já acharia os valores positivos. Mas isso pouco importa, nem basta saber que é em módulo. Vamos verificar a área agora. Configuração, exibir, rótulo. Na verdade, eu não quero o nome, eu quero o valor. Eu verifico lá, tá lá. Opa, se eu dar coloca aqui mover. Tá aqui a área, né, 25, como a gente já havia esperado, tá certo? Então, prova que está corretinho aí a questão. E com esse conhecimento, fica facinho fazer a introdução aqui sobre o estudo da reta, tá? Bom, primeiro eu tenho que lembrar lá da geometria plana o que define uma reta, tá? Existem duas e apenas duas maneiras de determinar uma reta no plano. Se você tem dois pontos, né, essa regra também serve para o espaço, mas a gente está trabalhando aqui em geometria analítica no plano. Então, se você tem dois pontos distintos, você vai ter uma única reta que passa por esses pontos, né? Eu vou pegar essa régua aqui, ó, e vou unir esses dois pontos, eu vou determinar, né, essa única reta. Vou colocar aqui pode ser de roxo mesmo aqui, ó. Então tem aqui a reta, definida por dois pontos distintos, ou o segundo caso é se eu tiver um único ponto e uma inclinação, né? Foi dado um ângulo lá em relação à horizontal e também foi dado um ponto. Então, só vai existir uma reta que passe por esse ponto e que tenha aquela inclinação dada, né? Então, tá aí os dois métodos para se determinar uma reta. Agora, o interessante é o seguinte, como que eu vou determinar essa reta por meio de dois pontos? A gente pode simplesmente utilizar aquele conhecimento de condição de alinhamento, né? Por quê? Se eu tenho os pontos A e B, eu coloco um ponto C qualquer aqui, ó, de coordenadas x, y. Aí eu generalizo. Esse ponto ele vai correr ao longo aí da reta AB e aí eu chego na equação da reta, né? Ou seja, o que eu preciso fazer aqui? Coloco os pontos XA, YA, XB e YB, o ponto genérico, x e y, repito os XA e YA e igualo isso a zero, porque se é uma reta,
que vai acontecer? Não tem área, a área é nula, né? Então, chego da seguinte equação aqui, ó, xa, yb, vai fazendo uma continha danada aqui, e aí eu vou fazer, vamos fazer, xa, yb, aqui vai ficar mais xb, y, mais yax, voltando com o sinal contrário, né? Menos xa, y, menos yb, x, e finalmente menos xb, ya. Colocando isso na ordem, isso é igual a zero. Colocando na ordem, primeiros termos em x, eu vou ter ya menos yb, que multiplica x, que é os termos que tem x aqui, ó. Se você observar, vou colocar de outra cor aqui, ó. Esse aqui tem o x, esse aqui também tem o x. E aí eu coloquei o x em evidência. Agora o que tem o y. O que tem o y? Esse aqui tem o y, esse aqui tem o y. Então eu vou colocar lá o mais, vou colocar de vermelho igual estava antes, né? Mais, aí vai ficar xb menos, não, eu errei lá, né? Não é aquele que tem, eu vou apagar aqui, não é esse que tem o y, que tem o y é aquele que eu já coloquei, e esse aqui, ó, muito bem, é xb menos xa, y, e aí o que sobra? Sobra mais xa, yb, menos xb, ya. Esse tanto de letras só prejudica a gente, né? A gente não quer esse tanto de letra. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos simplesmente dar os nomes aqui, ó. A gente vai falar que isso aqui é um Azão, opa, isso aqui é um Bzão, e isso tudo aqui é um Czão. A gente vai ficar nessa fórmula aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero. Essa é a equação geral, é chamada de equação geral da reta, tá certo? Simplesmente isso, equação geral da reta. Um exemplo, a gente vai resolver isso aí. Uma estrada retilínea é representada no plano cartesiano ortogonal por uma reta que contém os pontos menos 4 e 9, 12 e 1, coordenadas que representam duas placas de sinalização na estrada. Qual dos pontos a seguir pode representar uma placa de sinalização pertencente a esta estrada? Você poderia pensar assim, se é uma estrada retilínea, eu vou pegar esses dois pontos que já estão e um desses, né? Faço primeiro com 7, 4, se der zero, se o determinante der zero, é a resposta à letra A. Depois, se não deu zero, tem que fazer com a letra B. Não deu zero, tem que fazer com a letra C, até chegar na resposta. Ou eu posso encontrar a equação da reta, depois só substituir um valor. Como que eu faço para achar a equação da reta? Recapitulando, coloco os pontos na vertical, vou só consertar aqui, coloco os pontos na vertical, menos 4 e 9, 12 e 1, x e y, que é o ponto geral, genérico, né? Então, os dois primeiros é o que eu tenho, ponto genérico. Repito o primeiro que eu coloquei e isso tem que dar zero. Agora, continha. Menos 4 vezes 1, menos 4, 12y, 9x, menos 4y vem para cá, mais 4y, tá? Mais x vem para cá, menos x, 9 vezes 12, 90 com 18, 108, vem para cá, menos 108, igual a zero. Coloca na ordem, eu sempre gosto de colocar os x primeiro, né? 9x menos x dá 8x. Acaba que é convenção também, a maioria dos livros trazem na ordem, né? X, y, depois o termo dependente. Então, 8x, os y vão dar 16y, e os números vão dar menos 4 com 108, menos 104. Eu vou colocar, menos 104 igual a zero. Tá aí a equação geral da reta. Se pedisse a equação geral da reta, não apareceria essa alternativa para você marcar. Porque se você observar todos os termos aí, ó, dá para dividir, dá para simplificar, né? Inclusive dá por 8. Então, se eu dividir isso aqui tudo por 8, eu vou chegar numa equação mais bonitinha, né? Aliás, mais simples. X mais 2y menos
104 por 8, 10 por 8 dá 1, sobra 2, 24 por 8, 3. Então, 13. Isso é igual a 0. Na verdade, aqui, né, não é menos 104, né? Menos 4 com menos 108, menos 112. Olha eu errando de novo aí. Menos 112. Então, aqui vai dar uma diferençazinha. Então, é menos 112 dividido por 8. 11 por 8 dá 1, sobra 3. 32 por 8, 4. Ótimo. Então, cheguei na equação da reta. E agora? Agora fica fácil. É só opa, peraí, ficou feio aqui. É só substituir, né? Substitua o 7 lá primeiro, ó. Vou pegar o 7 lá primeiro. Seria 7 mais 2 vezes 4 menos 14. É igual a 0? 2 vezes 4 dá 8. 7 mais 8. 2 vezes 4, 8. Isso. 7 mais 8, 15. 15 menos 14 é diferente de 0. Então, esse aqui está fora. Tenta o outro lá, ó, menos 10. Menos 10 mais 2 vezes 12, 24, menos 14. Opa, deu 0. Então, resposta certa, letra B. Tá? Então, bem tranquilo de resolver. Basta você ter esse cuidado de colocar, né, os termos sempre na vertical. Coloca os termos que podem variar, né, o x, y, o termo genérico. E aí continua. Outros tipos de equação de reta que a gente precisa ter conhecimento, que facilita, é a equação reduzida da reta e também a equação segmentária da reta, que nós vamos ver agora. O que é a equação reduzida da reta? Quando você tinha lá ax mais by mais c igual a 0, aí a reduzida é só você isolar o y. Ficaria by é igual a menos ax menos c. Então, o y vai ser menos a sobre bx menos c sobre b. O que a gente vai fazer aqui, pessoal, é simplesmente chamar esse pedaço aqui, ó, de m e esse pedaço aqui de n. Aí a fórmula ela vai ficar mais simples aqui, ó, vai ficar y igual a mx mais n. Essa é chamada de equação reduzida da reta. Vocês já estudaram isso lá em função, vocês chamavam isso de função afim, né? Então, função afim é nada mais que equação reduzida da reta, onde esse m é chamado de coeficiente angular, ele fornece a tangente do ângulo, vou até escrever aqui, ó, tangente do ângulo de inclinação, ângulo de inclinação da reta. E o n é chamado de coeficiente linear. Vocês viram lá que é onde corta, vocês devem lembrar disso lá, ó, onde corta y. Por que onde corta y? Porque se eu faço x igual a 0, qualquer coisa vai dar 0, mais n, né? Então, onde corta x. Aliás, desculpa, onde corta y. Então, o n, já posso afirmar para você, ó, que isso aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, é o n, tá? E aqui, ó, a tangente desse ângulo alfa, travou, aqui, ó, tangente do ângulo alfa é justamente o m. E, finalmente, equação segmentária. O que seria a equação segmentária? Mesma coisa lá, você tinha lá, ó, ax mais by mais c igual a 0. Se eu faço assim, ó, ax mais b, vou dividir, vou cancelar isso aqui primeiro, ó, vou dividir isso aqui tudo. Não, vou fazer primeiro que ax mais by igual a menos c e vou dividir tudo por menos c. Por que eu quero dividir tudo por menos c? Porque eu quero que fique menos a sobre menos c, x, deu uma travada aqui, menos a sobre c, x, mais b sobre menos c, y, e menos c de menos c, 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar esse termo
aqui de Q. Se você observar, isso aqui vai ser o P, isso aqui vai ser o Q. Por que eu sei que é justamente os pontos de interseção? Basta você pensar assim, ó, se eu estou lá cortando o Y, é porque o X é 0. Então, substitui 0 aqui, vai ficar Y igual a 1. 1 sobre Q. Correto? Então, ou seja, a relaçãozinha que eu vou colocar aqui, ó, vai ser, na verdade eu coloquei P e Q, mas tinha que ser 1 sobre P, deixa eu consertar aqui, 1 sobre P, isso aqui 1 sobre Q. Aí a fórmula vai ficar assim, ó, x sobre P mais y sobre Q igual a 1. Essa, pessoal, é chamada de equação segmentária da reta. Olha como é que ela, deixa eu escrever aqui, equação segmentária da reta. Olha por quê, ó. Vamos pensar aqui, ó. Se o x é 0, se eu faço que o x é 0, sumiu essa parte. Ficou y sobre q igual a 1, multiplica cruzado, y igual a q. Justamente a gente cortou o y. Se eu faço agora o y igual a 0, ou seja, onde corta x, vai ficar x sobre p igual a 1, multiplica cruzado, vai dar x igual a p, tá? Como passar de uma equação para outra? Então, digamos que eu tenho assim, ó, vamos ver no exemplo prático aí agora, né? Eu tenho lá 2x mais 3y é igual, menos 4 é igual a 0. Menos 6, vamos colocar para dar, vamos ficar dando fração aqui. Menos 6 é igual a 0. Então, o que eu posso fazer aqui? Como que eu posso resolver isso de uma maneira rápida aqui? Ó. Primeiro eu quero a equação reduzida. Essa aqui é a equação geral da reta. Eu quero a equação reduzida. Isola o y. 3y é menos 2x mais 6. Y é menos 2 terços x mais 6 por 3 fica 2. Então, essa aqui, pessoal, ó, é a equação reduzida da reta. Aí eu quero a segmentária. Você fala que x é 0. Se x é 0, y vai dar quanto? Você pode substituir ou na de cima ou na de baixo aqui que você achou, tanto faz. Se x é 0, o y vai dar 2. Agora, se o y é 0, quanto que dá o x? Você pode substituir em qualquer uma. Eu vou substituir lá na de cima. Ó. Se o y é 0, essa parte vai zerar. Vai ficar 2x igual a 6. 6 por 2, 3. Então, x é igual a 3. Então, a equação segmentária vai ser x dividido por... Onde corta x? Ah, lá no 3. Mais y sobre... Onde corta y? Ah, corta lá no 2. Isso é igual a 1. Essa equação aqui é chamada de equação segmentária da reta. Dois exemplos rápidos para a gente fechar aqui, ó. Uma de concurso aqui, ó. Considere uma reta no sistema cartesiano ortogonal cujo coeficiente linear Q é 2. Então ele está chamando a reta, eu chamo de Q, que alguns livros trazem assim, ó, y é igual a px mais q, tá? Isso é letra, tanto faz. Se eu quero usar mx mais n, ax mais b, tanto faz. Aí está falando que o coeficiente linear é 2. Então já te deu que isso aqui vale 2. E já te falou que ela passa pelo ponto 3 e 14, né? Ou seja, como se tivesse essa reta aqui, ó. Até fazer a representação aqui. Então o coeficiente linear é 2, então ela corta o y lá no 2. E ela passa pelo ponto 3 e 14. Digamos que 3 e 14 está aqui, ó. Então eu quero essa reta aqui, ó. Opa, tá aí. Então eu já tenho até os dois pontos. Eu posso aplicar a do determinante, se eu quiser, tranquilo. Posso já usar a reduzida. Y é mx mais n. Eu chamei de px mais q, né? Px mais q. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse ponto que eu já tenho. O y é 14. O p eu não sei. Quer saber, né? Quanto vale o coeficiente angular? Chamei ele de p. Então é p. O x é 3. E o q foi dado. É 2. 14, o 2 passa negativo, é igual a 3p. 14 tira 2 fica 12. O 3 passa dividindo. Achei aí o p, ó. P vale 4.
Ah, professor, eu queria fazer pela equação geral da reta. Não tem problema, joga no determinante lá, ó, você tem os dois pontos, 0 e 2. Você tem o outro ponto lá, 3 e 14. O x e o y genérico, repete, né? Você vai achar da mesma maneira. E o interessante aqui, acho que aqui você vai achar a equação geral da reta, vai ter que substituir da mesma forma para achar o coeficiente angular, né? Vamos fazer. Daria 0, 3y, 2x, voltando negativo, menos 14x, menos 6, isso é igual a zero. Simplificando aí, vai dar menos 12x, mais 3y, menos 6 igual a zero. Posso dividir tudo por 3, né? Vai ficar, já vou achar reduzido aqui logo, ó. 3y é igual a 12x mais 6. A reduzida ficaria por 3, vai dar 4x, 6 por 3, 2. Aí veio como bate, ó. Aqui está o coeficiente linear e aqui está o coeficiente angular, né? O m, que vale 4, que é o que quer saber, tá? E para fechar aqui a última, nossa aula de hoje, também um concurso do ano passado, as retas y igual a x mais b e y igual a 6x mais d foram desenhadas no mesmo plano cartesiano conforme figura abaixo. Sejam A, B e C, os coeficientes dessas retas sobre A, B e C, pode afirmar. A é positivo, B é negativo. Ou seja, você tem que saber os valores, os sinais, né? Então, primeiro, é só lembrar lá do primeiro ano mesmo. Coeficiente angular, né? Se ela está inclinada, se ela está crescente, esse A tem que ser positivo. Então, aqui eu já sei que o A é positivo. O B é onde corta. Cortou do lado de baixo de Y. Se cortou do lado de baixo, o B é negativo. Qual que é esse trem mais bonito aqui? Então, vamos colocar aqui, ó, valores de... Então, o A é positivo, porque ela é crescente. O B é negativo, porque ela cortou lá do lado de baixo. Vamos agora para outra reta. O C é negativo, porque a reta está decrescente, né? O C é o coeficiente angular, ela está decrescente, então C é negativo. E ela está cortando o eixo Y lá no... Esse aqui que é o D, ó. Então, está do lado positivo, então D é positivo. Aí é só procurar e correr para abraço. A positivo, B negativo, C é negativo, D é positivo. Opa, já deu sorte aqui, já é a letra A. Beleza, pessoal? Aí é praticar os exercícios e na próxima aula, quando for na aula síncrona, a gente tira mais as dúvidas, tá bom? Forte abraço para vocês e até uma próxima.